existe a necessidade, essa discussão entre a indústria e o regulador, ela vai ser bastante, sempre, ela pode ser muito saudável, né, porque eles se contrabalançam ali, então você tem a indústria puxando para um lado e o regulador puxando para o outro, e a gente encontra um denominador comum ali, mas o risco muito grande que eu vejo acontecer no Brasil é que a gente está falando de internet, então a gente está falando de uma coisa que não existe muita forma de controlar. Não tem muita forma de controlar o conteúdo que existe na internet. Então, se você cria um sistema de regulamentação ineficiente e excessivamente restritivo, o que vai acontecer é que você vai empurrar a maior parte dos jogadores para fora do mercado regulado, e o que significa? Esses jogadores têm proteção nenhuma. Eles estão no Wild West, estão lá no lugar onde ninguém quer saber de nada, e ninguém está tomando nenhum tipo de medida das que são necessárias e exigidas pela regulamentação. Então, esse é o Balancing Act, é o balanço que os reguladores no mundo inteiro precisam encontrar, e no Brasil talvez ele precise de algumas medidas que tenham que ser medidas brasileiras para endereçar o problema que foi criado. A principal medida que eu penso que o Brasil talvez tenha que fazer é uma medida educativa. São campanhas educativas para explicar para as pessoas que hoje acreditam que isso é um meio de enriquecimento, que isso não é o caso, que isso não é investimento, isso já está na regulamentação, está muito claro, e o Brasil foi diferente nisso, por conta da realidade brasileira que a gente vê hoje. Você não vê muito isso na regulamentação aqui dos países que eu estou acostumada, dizer expressamente que você não pode associar aposta com investimento, que você não pode associar... Fala-se de jogo responsável e de propaganda de forma responsável, mas escrever isso de forma expressa não é muito comum você ver, porque são situações bastante distintas, né, que esses mercados se encontram e que o Brasil se encontra hoje. Então, determinadas medidas vão ter que ser criadas pelo regulador para endereçar o problema da falta de compreensão do que é isso. Eu concordo com você, eu acho que tem algumas frentes de iniciativa, né? A educação, sem sombra de dúvida, é extremamente necessária, porque é o que a gente falou, né? Foi legalizado, e aí entrou uma enxurrada de influenciadores e pessoas com muita credibilidade pública falando, cara, vai, né? Vai daqui, vai de Bet, vai de não sei de onde. E isso estimulou muito o grande público a aderir a essas ferramentas, não só como entretenimento, mas como forma ali, uma alternativa de obtenção de dinheiro, né? Mas eu penso que educação ela é uma iniciativa de médio e longo prazo para surtir efeito, né? Então, eu penso que você tem que andar com a educação aqui sempre, mas você precisa trazer responsabilidade para essa indústria de maneira que ela bloqueie, que ela se antecipe, que ela monitore, que ela identifique quando o uso dessas ferramentas passou do entretenimento e já foi para um lado nocivo, né? Então, mecanismos de confronto entre quantidade de apostas que você faz e compatibilidade financeira que você tem, uso quais tipos de aporte você faz? Você faz aporte em dinheiro, em transferência, é uma conta sua, não é no cartão de crédito, é com algum tipo de benefício social que você recebe, como é o caso que estourou aqui no Brasil, em que eles pegaram números alarmantes de beneficiários do Bolsa Família que estão pegando parte desse valor e colocando nessas plataformas. Então, eu acho que tem que haver uma série de mecanismos para que a indústria proteja esse consumidor que extrapolou o entretenimento, enquanto a educação está andando aqui em paralelo, né, que ela anda mais devagar. Se a gente parar para fazer um paralelo com cigarro, eu lembro que na minha infância a gente ligava a TV, tinham campanhas publicitárias lindíssimas com a Hollywood, com
tinha um outro carro, Marlboro, né? Era um surfista, Marlboro era aquele Jeep bacana, então era uma associação de que é aquilo, né? Se eu consumir aquilo ali, eu fico tão charmoso quanto aquele cara, eu fico tão bacana quanto aquela pessoa. E demorou um tempo, né, para a indústria, para a ciência se debruçar em cima disso, falar, porcaria, esse troço é um veneno, está matando pessoas. Quer dizer, o efeito nocivo do cigarro, ele demora um tempo para aparecer, e à medida que ele foi aparecendo, ele foi servindo de subsídio para pressionar políticas públicas para segurar esse mercado, para que esse produto não fosse ofertado, principalmente fazendo se conectando com o que não é verdade, de que você fuma, você tem uma vida saudável. Porra, é totalmente o inverso. Aí você parte para uma série de iniciativas, né? É bloqueio de publicidade, você já não pode mais ter publicidade na TV, você não pode ofertar para isso, para aquilo outro. Você tem o papelzinho lá atrás do maço do cigarro, que aparece ali pessoas com a saúde extremamente debilitada por conta do cigarro. E hoje em dia a gente precisou de algumas décadas para mudar um pouquinho a percepção que a população tinha em cima desse produto. Então, eu penso que com as bets, né, com as apostas esportivas, isso vai precisar acontecer e vai levar algum tempinho, né, porque eles estão há 4 anos aí, quer dizer, há mais de 4, né, há 4 eles estão legalizados, né, mas eles estão há mais de 4 aí já instigando essa galera. Então, eu penso que tem que haver a educação, sim, como política pública, o cuidado com os casos de vício, né, que já estão aparecendo, tudo no âmbito de política pública, mas eu penso que a regulamentação ela tem que trazer responsabilidade para essas empresas em diversas etapas, né, do processo. Processo de cadastro, processo de monitoramento, de transação, de identificação ali de uma série de indícios e bloqueio até. Vamos lá. Mas é exatamente isso que você está falando. O ponto é, quando eu falo que esse é o caminho, o que eu penso não existe bala de prata. Não tem nada que vai solucionar esse problema sozinho. Se você bloquear o meu pensamento para mim é uma preocupação imensa essa questão do Bolsa Família, sem sombra de dúvida. Só que se você bloqueia o cartão, não é muito difícil dar a volta nesse problema, né? Vai ter pontos de aposta também. Você saca o dinheiro e aposta. Então, assim, existem muitas formas de dar a volta em bloqueios mecânicos, vamos colocar assim. Então, a minha preocupação é unicamente no sentido de ninguém achar que uma coisa vai resolver o problema que a gente criou. Então, assim, todas essas questões têm que ser estudadas de forma conjunta para se chegar num balanço geral.